Fala, torcedor tricolor, para acompanhar aqui as informações do São Paulo desta segunda-feira, a repercussão da vitória contra a Ponte Preta. São Paulo classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, adversário o Bragantino. Vamos ver aqui o que o Cicinho falou. Tem informação também, o Eduardo Afonso trazendo informações aí do São Paulo sobre o Cauli, que vai ser apresentado na próxima quarta-feira. Já deixar os créditos, jogo aberto e ESPN Brasil. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora, bora pro vídeo. O caos agora! O São Paulo, todo mundo já imaginava que venceria a Ponte Preta, rebaixado, uma campanha péssima no Paulistão, mas o que importa é que agora tá tudo definido. Bragantino e São Paulo, confronto de Série A no Campeonato Paulista. E a gente vai falar sobre o São Paulo classificado. Teve gol do Caleri outra vez. Lucas Ramon. Tocaram nele, né? Vindo de 5 partidas de invencibilidade, embalado na temporada, o tricolor entrou em campo precisando vencer a já rebaixada Ponte Preta para avançar ao mata-mata do Paulistão. E sabendo disso, Hernan Crespo não poupou ninguém e foi a campo com o que tinha de melhor. A partida em Campinas começou agitada e com os zagueirões quase balançando as redes. Sabino pelo tricolor e Lucas Cunha pela macaca, por pouco não abriram o placar. Até que aos 38 minutos, após bela triangulação, Lucas Ramon mandou para o fundo das redes. Ainda antes do intervalo, Luciano teve a chance de ampliar, mas desperdiçou cara a cara com Diogo Silva. E assim como no primeiro tempo, a etapa final também começou agitada. Após belo lançamento de Sabino, Caleri aproveitou para marcar o segundo do São Paulo na partida e o seu 6º gol na temporada. A resposta da Ponte não demorou muito e veio na mesma moeda. Diego Tavares cruzou para a área e Brian Borges, com esse golaço, diminuiu para os donos da casa. Depois disso, o ritmo da partida caiu e as equipes pouco criaram. Fim de jogo em Campinas e alívio tricolor no Moisés Lucarelli. Solo tengo que parabenizar a los jugadores porque o inicio fue difícil, todo el mundo sabía. E como eu falei em seu momento, a gente tinha que colocar o carro na pista. O carro na pista agora está aí, quartas de final. Parabéns para os jogadores. Além de confirmar o bom momento vivido na temporada, agora com 6 partidas de invencibilidade, a vitória aqui no Moisés Lucarelli também garante o São Paulo na 6ª colocação e no mata-mata do estadual. Agora no próximo fim de semana, pelas quartas de final, o tricolor terá pela frente o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. A primeira coisa, temos que pensar em Bragantino. Neste momento temos uma semana, vamos a ver se vamos a jogar, que dia vamos a jogar. Importante, sim, tivemos uma sequência, mas foi uma sequência importante, legal, positiva. Agora descansar, temos que descansar, recuperar energia e o calendário permite. Al menos vamos a ter uma semana. Muito bom descansar, mas não é o caso, estamos trabalhando. Cicinho, vocês falaram que o confronto entre Novo Horizontino e Santos é bem complicado. O que dizer de Bragantino e São Paulo? Um pouquinho mais complicado o tricolor, né? Jogar fora de casa é sempre difícil. O Bragantino, essa equipe que o Wagner Mancini ajustou ali com a saída do John. E não é à toa, né, que passou para a próxima fase ganhando de 3-0, se eu não me engano, do Novo Horizontino. Então, assim, é uma equipe que poupou jogadores. Forte. Exatamente. Azar do Novo Horizontino. Mas o São Paulo vem nessa crescente. Vai ser um duelo interessante, Renato. Quando teve confronto Bragantino e Corinthians, há pouco tempo você falou 3-0 pro Bragantino. Mas no Paulista o Bragantino porque ganhou o Bragantino do contra o Corinthians, você fala que viu o Bayern de Munique. Contra o São Paulo, tomara que seja somente o Bragantino. Este programa tem uma memória infinita. Olha só o que há pouco tempo, logo depois que eu voltei de férias, há um mês, o Cicinho disse por aqui. Será que pintou o campeão paulista? Não, pera. Eu tô falando do Bragantino. Não, também não. Olha! Já deu aquela provocada. Então, Cicinho, e agora? Você quer mudar de ideia porque você é volúvel, né?
Exatamente, peixe morre. Exatamente. Lá em Goiás tem um ditado que peixe morre pela boca. Então, assim, eu não contava que o São Paulo ia ter essa evolução. Então, já não é mais o Bragantino, é o Tricolor Paulista. Entendi. Olha, que cara de pau. Ronaldo tá fazendo escola com você. Eu mudo de foco. Não, você nunca muda. Isso não, é um verdade. cara de madeira, isso sim, é. O Ulisses que faz esse tipo de coisa. O Ulisses muda muito rápido as coisas. Mas o Cici poderia dizer, mas agora é outro campeonato. Não é agora mesmo. É a fase de mata, entendeu? Agora já muda tudo, uma coisa é fase de grupo. Exatamente, vocês perguntaram no Ano Novo, nós estamos no Carnaval. Nossa! Entendeu? Vocês Não era perguntaram Ano na Novo, vida. era janeiro. Já era janeiro, Passou agora muita já estamos em coisa. fevereiro. Como é que não muda? Ele é rápido, hein, meu Deus? Você é rápido. E se eu contar que ele já disse que outro time seria campeão também? Não, tem mais? Tem. Ele Não, já não tá no acredito. terceiro. Oxi. Mas calma, isso é pra depois. Evoluiu demais Não. Esse São Paulo engrenou, Chico Garcia. eu que Pegou a diga. escada com gosto, hein? Eu que o diga, fui vítima também. Ai, que lindo. Então, assim, o São Paulo, ele se... Não é que se organizou fora de campo, mas a calmaria aconteceu, né, depois de muitos Por que vocês não dão a problemas. mão à palmatória a quem merece, Rafinha? Então, mas Coincidiu com a uma chegada consequência- Mas é uma consequência disso, né? Você tem lá o impeachment / renúncia do presidente, as coisas, o jogador, eu acho que também ele se tranquilizou por conta disso. E o Rafinha, evidentemente, conseguiu uma blindagem que o Muricy não estava conseguindo, que o Crespo não estava conseguindo. E aí, cara, aí você tem jogadores que estavam machucados e que começaram a voltar pro time. E eles fazem muita diferença. Tô falando do Caleri, tô falando do Lucas, tô falando de bons reforços do Mirassol. Mas esse Lucas Ramon aí chegou jogando bem. O Danielzinho, o Danielzinho. o Marcos Antônio. E a os gente dois tá já se falando em conheciam do seleção. Mirassol. Vale ressaltar a E questão o Mirassol, vale aqui, a gente elogiou tanto o Mirassol, desclassificado, fora da sequência do Paulistão, perdeu para a Portuguesa, perdeu uma invencibilidade longuíssima, que passou um Brasileirão inteiro, já começou outro Brasileirão, partidas do Paulista, a Portuguesa foi lá e ganhou do Mirassol. E o Mirassol perdeu jogadores, você não consegue repor rapidamente. É difícil fazer isso. Então, e falando dessa questão do São Paulo, é lógico, não tem como não falar do Rafinha, mas assim, será que o discurso do Rafinha teria efeito com a diretoria antiga? Porque não tinha isso, respaldo foi um nenhum. Mas será que a diretoria Entendi. antiga chamaria o Rafinha? Então, essa que é a questão. Não surtiria efeito exatamente pela credibilidade. Eu falei, só chove de cima para baixo. O São Paulo começou a organizar em cima, agora o que você vê? Uma tranquilidade embaixo. Não adianta. Gostei disso. Eu nunca vi chuva de Gostei baixo pra disso. cima. Sabia, Só vi não. chuva de cima pra Fica de baixo. ponta cabeça. Baixo pra cima. Você ficar de ponta cabeça. Tem esquema pirâmide ao contrário, pirâmide invertida. já ficou algumas então, vezes, hoje de tem de cabeça pra tudo. Então, o São Paulo organizou em cima, hoje você já vê o respaldo dos atletas, as lesões. Cessaram, o Crespo falou, quando eu tiver os jogadores, aí vocês podem cobrar de mim. No entanto, que ontem cobraram. Por que não poupou? Ele falou, pelo respeito ao torcedor, colocou 50 mil pessoas, aí eu trago o time reserva, o time desclassifica, é uma falta de respeito com o E o torcedor. Luciano não pode Então, perder assim, um tá gol tudo- daquele Não na pode cavadinha, mesmo. não, Não é? pode mesmo. Ronaldo, Não pode, velho. fala do Corinthians. Pode sim, Luciano. Eita. Por enquanto pode, porque Eita. tá Não, ganhando. não Agora, pode, se estivesse não pode. perdendo, não podia, não. Pois é. Bom, falando em ganhar, não ganhou o Palmeiras em O carro está na pista e o motorista é Jonathan Caleri, outro jogador após a grave lesão que sofreu no ano passado. Em 2025, o Caleri atuou em apenas 18 jogos e fez 3 gols. Ficou lembrado também por perder gols decisivos em 2024. Já em 2026, início de temporada, 10 jogos, 6 gols. Tá voando o argentino, que na minha opinião, não sei, depois eu vou escutar de Mariana Pereira e André Donk, é um ídolo já da torcida tricolor. E falando em tricolor, é óbvio, eu vou chamar ele, o cara que gosta de carnaval mesmo sendo roqueiro, Eduardo Afonso, aqui com a gente no Sport Center para trazer mais informações sobre o São Paulo. Bom dia, Edu! Tudo bem, Johnny? Como é que você tá? Bom dia a você, bom dia Mari, bom dia ao Dom, que é o fã de esportes. Meu carnaval foi ontem em Campinas, tava programadíssimo, aí teve jogo, não pude pular, fica pro ano que vem. Tá combinado assim? Vamos falar do São Paulo, que passou aí por momentos de ressaca, né? O São Paulo, nos 5 primeiros jogos da competição, tinha uma vitória contra o São Bernardo, um empate contra o Corinthians e derrotas para Mirassol, Palmeiras e Portuguesa, tomando 3 gols em cada uma destas partidas. E aí aquele jogo contra o Flamengo na abertura do Campeonato Brasileiro, aparentemente foi um grande divisor de águas para o São Paulo. 6 partidas, com 5 vitórias e 1 empate,
3 vitórias seguidas no Brasileirão. Santos 2-0, Primavera 2-1, Ponte Preta 2-1. Esses 9 pontos somados aos 4 dos 5 primeiros jogos, 13 pontos garantiram São Paulo na 6ª colocação do Campeonato Paulista, com enfrentamento contra o Red Bull Bragantino, que foi o 3º melhor colocado nesta fase classificatória. O jogo será em Bragança Paulista, o mando é da federação, mas a tendência é que o Bragantino, como sempre faz, mande em casa, a não ser que haja algum acordo agora à tarde no Conselho Técnico da Federação, e o Bragantino, que está jogando no estádio pequenininho, enquanto o seu passa por uma grande reforma, abra mão de jogar diante do seu torcedor para jogar num campo neutro. A única coisa que não pode acontecer é o jogo ser na capital paulista e no Morumbi, porque aí caracterizaria mudança de mando de campo. E a vantagem é do Bragantino. Não creio que o Bragantino abre mão. O jogo deve ser em Bragança. O horário e a data serão definidos agora à tarde. Bem, o que o São Paulo tem de novo para apresentar a partir de agora? Primeiro, uma semana inteira de descanso, vai ter 2 dias de folga. É a primeira vez que isso acontece desde o início da pré-temporada, lá no comecinho de janeiro. São Paulo não teve uma semana de descanso, terá esta semana e terá 2 dias de descanso. Só volta quarta-feira. Segundo, ganha 4 jogadores para esta reta final de Paulistão. 3 velhos conhecidos. O Bobadilha, que se recupera de lesão, vai estar à disposição no final de semana. O Arboleda, que passou por problemas pessoais durante toda a semana passada, ficou fora dos 3 últimos jogos, já retornou ao Brasil e inicia quarta-feira com o grupo aqui o seu trabalho de recondicionamento. O Ferreirinha, que com dores musculares, sobrecarga de atividade, ficou de fora do jogo de ontem, não é titular. E ganha principalmente Cauli, o novo reforço emprestado pelo Bahia até o final da temporada. A apresentação do Cauli será quarta-feira aqui no CT da Barra Funda. Ele passou nos exames, assinou o contrato, está ok no bid, portanto à disposição não só para o Paulistão, jogo contra o Bragantino, como também para o Brasileirão, na quinta-feira da semana que vem, contra o Coritiba, lá no Paraná, onde o São Paulo defende a liderança da competição. Então, uma mudança da água para o vinho, das páginas policiais, das encrencas administrativas, de um começo, digamos assim, namorando com o rebaixamento, para uma classificação ok em 6º lugar, para a liderança do Brasileiro e para um time praticamente sem desfalques nesta primeira parte da temporada. Que coisa, hein, Johnny? Edu Afonso. Depois da tempestade, os refrescos para todos. É isso, galera. A repercussão da vitória do São Paulo ontem contra a Ponte Preta. São Paulo classificado. O time começou mal o Campeonato Paulista, mas se recuperou. Está classificado para as quartas de final. Começou ali o Paulista, o São Paulo com risco de rebaixamento, mas o Crespo conseguiu corrigir ali o time, colocar o time nos trilhos, e o São Paulo vem jogando um bom futebol. Ontem não foi assim aquela atuação, né, de encher os olhos, mas o resultado foi importante. São Paulo foi eficiente ali, a chance que teve, converteu, fez os gols e está classificado. E agora é aguardar essa partida da quarta de final, né, contra o Bragantino, desculpa, nas quartas de final, que vai ser jogo único. É um adversário chato, né, de se enfrentar. O Bragantino sempre que enfrenta aí os times grandes dá bastante trabalho, mas o São Paulo, o Crespo, né, vem fazendo um bom trabalho, o time vem jogando um bom futebol. Eu acredito que pode sim se classificar, porque o time vem nessa crescente aí, numa sequência muito boa de resultados. Quem chegou aí recente foi o Cauli, que vai ser apresentado na próxima quarta-feira. O Crespo até falou, né, sobre o Cauli. Ontem ele elogiou, né, o jogador. E o Crespo, né, que falou sobre ele. É um excelente jogador, né? Acredito que vai agregar bastante, né, nessa sua chegada aí no São Paulo, como foi destacado aí pelo pessoal do Jogo Aberto, o Chico Garcia. O São Paulo contratou bons reforços, 2 reforços aí que chegaram do Mirassol, então são reforços importantes, chegando também o Cauli. E o principal reforço foi a volta do Lucas e a volta do Caleri, né, que estavam lesionados. E os outros jogadores também, né? O São Paulo no ano passado ali terminou a temporada com o departamento lotado. Esse ano o Lucas voltando, o Caleri voltando, e estão muito bem, né? E isso é importante. Esses 2 jogadores aí estando bem. Não só esses 2, né? Claro que tem que estar o time todo ali à disposição, mas esses 2 jogadores aí fazem muita diferença também no time. O Luciano também é peça importante. Então o São Paulo
vem jogando um bom futebol e isso deixa o torcedor confiante para os próximos jogos, as próximas partidas. Então vamos aguardar aí esse jogo do São Paulo contra o Bragantino, né? Jogo importante. E o Tricolor vai em busca da classificação aí para a semifinal do Campeonato Paulista. É isso. Deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.